Olá! Apresentarei aqui, de uma forma sintética, uma explicação sobre o que é a gagueira, ou seja, sua definição, e sobre quais elementos a compõem. Para falar disso, vou me basear em duas áreas de conhecimento: a linguística discursiva, conforme a propõe Michel Pechet e Annie Orlandi, e a psicologia social, conforme a propõe Alexis Leontiev, Sylvia Lane, entre outros. A linguística discursiva me permite definir como funciona a fluência da fala. O falante, quando flui, se guia pelo significado do que diz, enquanto a forma, o modo como diz, permanece esquecida. Podemos ver isso em nosso próprio discurso. Falamos sem saber como fazemos. Eu quero dizer, os movimentos, as palavras, a sintaxe não são conscientes. Somos guiados pelo significado do que queremos expressar. E se por qualquer motivo nos falta uma palavra, nosso discurso imediatamente para, ou seja, o discurso se corta se temos que pensar na sua forma, se temos que procurar uma palavra específica. Podemos observar isso muito bem quando, por exemplo, falamos um idioma estrangeiro que não dominamos perfeitamente. A fluência de fala se produz, então, quando o falante está consciente do significado daquilo que está dizendo, enquanto a forma da fala está esquecida. Isso é considerado o equilíbrio entre a fala, que é a forma, e a linguagem, o significado. A partir dessa concepção, então, eu defino a gagueira como um desequilíbrio entre a forma e o significado da fala. Desequilíbrio porque eu entendo que o elemento discursivo fundamental que caracteriza a gagueira é que o falante prediz que gaguejará. O falante na gagueira, em vez de permanecer ligado ao significado de seu discurso, tem sua atenção atraída para a forma. Ele intui a iminente aparição da forma gaga. Então é importante pensar por que isso é assim. Se o falante fala seu próprio idioma, por que prevê e teme gaguejar? Para entender esse problema, me apoio na psicologia social. Por meio de relações sociais vividas com pessoas significativas, como pais, avós, irmãos, professores, o falante compreendeu 1. Que gagueja, e 2. Que gaguejar é mau, incorreto, feio, indesejável, vergonhoso. Isso o leva a desenvolver a capacidade de predizer o lugar da gagueira com a intenção de evitá-la. Parece bastante lógico, né? Acontece que o pressentimento de uma forma de falar não desejada não produz apenas, como vimos, um corte no fluxo automático dos movimentos articulatórios. Produz também um sofrimento ao falar, com o aparecimento de bloqueios, prolongamentos, repetição de sons, trocas de palavras, mudanças no sentido da frase. Ou seja, se produz uma forma sofrida de falar, a gagueira. Concluindo, então, defino a gagueira como um desequilíbrio entre a fala, a forma, e a linguagem, o significado, motivado por uma concepção negativa de falante que se desenvolve nas situações de comunicação vividas. E os elementos que compõem a gagueira são 1. O medo e a vergonha de gaguejar. 2. A tentativa de evitá-la, antecipando o lugar onde ela vai acontecer. Ao redor destes elementos se organiza a forma de falar popularmente chamada gagueira, que tem como características 3 aspectos. 1. O silêncio, quando a pessoa evita falar e foge de situações de comunicação. 2. Toda uma série de truques para falar bem, como inspirar ou expirar antes de certas palavras, inserir sons e palavras desnecessários antes das palavras consideradas perigosas, trocar palavras consideradas difíceis por outras consideradas mais fáceis, bloquear ou prolongar certos fonemas, repetir o que se acabou de dizer para adiar o momento de dizer a palavra seguinte considerada perigosa. E terceiro,
o poder de falar com total fluência em situações em que a pessoa não tem medo nem vergonha de gaguejar. É isso. Grata.